especial, o professor Gabriel Vergara, nosso tutor da área de Engenharia e Tecnologias. E o objetivo de hoje é falar um pouquinho sobre os cursos que nós lançamos nos últimos meses, né? Todo mês, toda fase e todo módulo nosso aqui na Uninter, a gente tem um curso novo sendo lançado. Então, hoje eu trouxe o professor Gabriel Vergara para a gente falar um pouquinho dos cursos que a gente já tem, né, as competências que esses cursos oferecem e também os cursos que a gente está lançando. Boa tarde, professor Gabriel. Boa tarde, seja bem-vindo ao Por Dentro da Pós, da área de Engenharia e Tecnologia. Você quer falar um pouquinho sobre os nossos cursos? Começar pela... A verdade é assim, a área de Engenharia e Tecnologias, ela está subdividida em sub-áreas, né? Na verdade, são sub-áreas ou cursos específicos que atendem demandas específicas dentro de setores de uma fábrica. Perfeito. Né? Então, a gente tem ali cursos voltados para a área de manutenção, cursos voltados para a área de qualidade, engenharia de desenvolvimento de produtos, engenharia de produção, até mesmo segurança ocupacional. Nós temos uma área formada com esse objetivo, parte né, de ergonomia, parte de ergonomia, temas relacionados à segurança do trabalho, né? Se o professor quiser falar um pouquinho sobre os cursos de cada uma dessas áreas, pode... Acho que primeiramente, agradecer o convite novamente. Boa tarde a todos. Acho que cabe primeiramente falar do nosso curso, que é o carro-chefe, que é Engenharia de Produção. Então, é um curso que ele dá uma visão geral, né, da indústria. Então, ali você tem a gestão estratégica da qualidade, a gestão de produção, você tem as técnicas avançadas, QFD, FMEA, DOE, então, engenharia de produto, né? Então, são todo o aparato que você precisa para criar aquela visão master, vamos dizer, aquela visão ampla que o engenheiro de produção possui na indústria. Então, e desse curso a gente pode imaginar diversos desmembramentos, né, que seria ali quando a gente já viu, por exemplo, gestão estratégica da qualidade. Então, a gente tem um curso de engenharia da qualidade e produtividade, né, que então a gente passa a especificar mais o detalhamento da qualidade, vai falar do sistemas ISO, né, trazer todo o detalhamento também nesse sentido. Exatamente. O curso de engenharia, a partir do curso de engenharia de produção, né, nossa área ela se desdobra em outras áreas, né? Por exemplo, você tem a engenharia de desenvolvimento do produto, aí você tem a engenharia da qualidade e tem alunos, nós temos alunos aqui na Uninter que eles acabam transitando por todos esses setores, né? Então, o aluno ele faz toda a parte de engenharia de desenvolvimento de produtos e engenharia de produção. Depois ele faz os cursos voltados para engenharia da qualidade, filosofia Lean, né, Lean Six Sigma, né, que é a mentalidade enxuta. Isso. Aí ele tem aluno que ainda vai para a área de manutenção, faz o curso de gestão da manutenção, ou então engenharia de manutenção e confiabilidade, né, que é um curso novo que nós já vamos falar. Temos também aquele curso que é focado nos riscos de máquinas e equipamentos também, né, que é um curso que foi lançado recentemente também. Exatamente, que é o curso de gestão, né, de riscos em máquinas, instalações e equipamentos industriais, né? Não necessariamente nessa ordem, mas é o curso voltado para a gestão de riscos, né, no manuseio de equipamentos, instalações industriais, né, mais para o pessoal da manutenção. Que ele basicamente ele tem aquela alicerce no PCR-MEI, né, focado em engenharia de segurança do trabalho. Exatamente, né? Que é uma sub-área da segurança do trabalho. Exatamente. Né, professor, fala um pouquinho sobre as tendências, o que você vê em termos de tendências para essa área de engenharia e tecnologia para 2023? Bom, quando a gente fala sobre essas tendências, a gente já imagina, ou digamos, se a gente resgatar um pouquinho do processo, a gente sempre imaginava a indústria como várias caixinhas, né? Sim. E agora, cada vez mais, você precisa ter aquela conexão, aquela conectividade entre os setores.
Então é muito natural e é uma tendência realmente que qualquer curso se ele vincule a tecnologia da informação ao TI, para que tenha aquele aparato, quando você vai falar, por exemplo, sobre a estrutura de redes, quando você vai ver sobre o aspecto de ciência de dados, você vê que ali se lança um profissional híbrido dentro da ciência de dados, né, em que geralmente ele é engenheiro de produção, por exemplo, e aí ele tem essa área de tecnologia, já dá uma visão diferenciada. Então, realmente é aquele profissional mais completo, né, que ele realmente precisa se especializar cada vez mais. Sim, todos os cursos, eles têm, de certa forma, uma interface com a área de TI, né? Exatamente. Então, inclusive, nós temos uma área de TI também que atende a uma boa parte da demanda da área de engenharia e produção, né? Principalmente no que diz respeito a desenvolvimento de softwares, né? Exato. Então, o pessoal que procura a área de TI não é só o pessoal que vai desenvolver sistemas de computação para a internet, entre outros, ou para solução de serviços, né? Mas a gente tem muita gente procurando a área de TI para desenvolver softwares para a indústria, voltados para a indústria, para sistemas de automação. É até interessante quando a gente fala do sistema de automação, e até o primeiro contato que umas áreas que quando a gente fala das caixinhas tiveram acesso é justamente sistemas supervisórios, que é uma primeira forma de vinculação da tecnologia com o processo. Sim, exatamente. Então, o sistema supervisório, ele cabe dentro, quando você fala da automação, quando cabe ao olhar do TI, cabe ao olhar do pessoal da manutenção também, então tem a automação, ela amarra. Exatamente. E é uma tendência, né? Agora, com a transformação digital que vem acontecendo em todo o mundo, né? A indústria cada vez mais uma indústria, a gente vai encontrar uma indústria cada vez mais conectada, né? Cada vez mais digitalizada, né? Então, que a gente estava conversando agora lá na rádio com a professora Carol, né? Ela falou, tem fábrica que tem, sei lá, 3, 6 funcionários na produção e 500, 800 na logística. Então, a gente está vendo essa transformação, né, por conta dessa automatização dos processos de fabricação. Exato. E é interessante também citar a parte de automação para a logística, né, através dos veículos autônomos, os AGVs, por exemplo, que facilitam super e auxiliaram no processo do e-commerce, do crescimento do e-commerce também, principalmente na pandemia, né, que você precisou. Sim, e assim, a Uninter, ela tem polos em nos grandes parques industriais, né, dentro dos grandes parques industriais. Por exemplo, aqui no Curitiba, no Paraná, temos a cidade industrial. Nós temos o polo do SIC, lá no coração do SIC, da cidade industrial, que atende uma demanda bem grande dessa região ali da cidade industrial, né? Então, por ali a gente vê os alunos vindo buscar aperfeiçoamento, né, principalmente na área de automação e manutenção. Então, é uma demanda muito, muito grande nas fábricas por profissionais que conheçam programação de CLP, manutenção de máquinas robotizadas, né? Então, para você que ainda não conhece a Uninter, não conhece a nossa instituição, acesse lá o nosso site, dê uma olhadinha nos cursos, né? Você que trabalha na indústria, em fábrica, né? Porque certamente alguma dessas áreas que eu mencionei anteriormente vai atender a sua necessidade. Exatamente. Então, justamente indo nessa linha, né, de que você precisa estar na tendência do mercado e também atender a necessidade atual, né, os cursos da Uninter de especialização, eles entram justamente nesse sentido, né, de atender, estar realmente alinhado com as necessidades do mercado. Inclusive, quando a gente fala de necessidades do mercado, a gente pode entrar também no aspecto das grades dos cursos, né, que temos lá as eletivas e as obrigatórias também. Então, eu sempre comento para os alunos de que as eletivas, elas são uma oportunidade, né, de atender a tua necessidade específica, pois você tem lá uma estrutura, uma espinha dorsal do curso e pode flexibilizar, né, com as eletivas, atendendo justamente as necessidades que você busca, porque cada um tem uma dor, né, e ali a Uninter abraça todas essas situações.
ou seja, foi bem observado, porque a nossa grade ela permite, então, que o aluno flexibilize o curso dele. Então, ele pode, se ele trabalha, de repente, numa área que demanda um pouco mais de conhecimento de gestão, de custos, de análise financeira, né, mesmo que seja um setor de fábrica, né, então ele pode montar a grade dele com algumas disciplinas voltadas para esse fim. O engenheiro de produção seria exatamente uma situação. É um caso, exatamente. Então você vai ter lá análise de custos, gestão de custos para tomada de decisão, várias e várias disciplinas eletivas que com certeza vão atender essas necessidades. Exatamente. Aí uma outra parte dessa área de engenharia e tecnologia atende também à demanda de energias renováveis, né? Exato. Então a gente tem uma procura muito grande no curso de energia solar fotovoltaica. Então é um curso que vai te ensinar do início ao fim a criar um sistema de energia solar fotovoltaica, né, sob o olhar científico, né, acadêmico, não apenas o olhar técnico, né, da instalação, Perfeito. Mas também sobre o olhar acadêmico. Então é um curso muito procurado, um curso bem interessante, né, nessa Exato. área de energias limpas, e o outro que é de energias renováveis, né? Exato. O curso de energias renováveis, ou digamos, você quer buscar, não tem muita familiaridade ainda muito na área, mas tem interesse em se aprofundar, é interessante cursar o curso de energias renováveis, porque lá você tem uma frente de bioenergia, a parte de energia eólica e a de energia solar fotovoltaica. Então, ali você tem a oportunidade de ver em que área você quer ficar mais específico ainda. Então, e muitos deles optam, né, por essa questão da energia solar fotovoltaica, porque se você comparar o crescimento dela na matriz energética nos últimos anos, você vê a representatividade que ela vem ganhando. Então, nesse sentido, é um mercado muito interessante. E como o professor Marcelo comentou, quando a gente vai falar de energia solar fotovoltaica, que é um curso que tem bastante entrada de alunos, a gente tem disciplinas com a parte de materiais, a parte de desenvolvimento do sistema, né, a parte do projeto em si, né, tem o início ali explicando mais sobre energia solar, sobre esses sistemas. Então você vai aprender tudo, como que você vai conectar na rede, como é que vem essa energia. E quando você fala em uma visão mais acadêmica, ali você vai trabalhar, vai conhecer materiais ecoeficientes. Exatamente. Né? Você vai conhecer o porquê uma determinada inclinação voltada para o Sol é mais eficiente do que outra inclinação. Então, assim, não é apenas a instalação, um curso técnico de instalação de sistemas de energia solar, mas sim é um curso da ciência da energia solar. Tem todo um embasamento, né? Então, é bem legal aí essa área também. E, recentemente, a gente lançou alguns cursos também na área de segurança e saúde ocupacional. Exatamente. Então, segurança e saúde ocupacional, nós temos o próprio curso de gestão de riscos, de equipamentos, né? Equipamentos, instalações e máquinas. Então, esse temos o de ergonomia e acessibilidade. O curso de ergonomia e acessibilidade, que é um curso bem legal, um curso muito procurado. Inclusive, é um curso que possui associação, que é a Associação Brasileira de Ergonomistas, né? O aluno que consegue uma certificação depois na ABERGO, que é a Associação Brasileira de Ergonomia, ele passa a ser um profissional ergonomista, né? Um profissional certificado e reconhecido no mercado. Né? Essa é uma área que ela também vai cada vez se tendo mais valor pelo fato de que você precisa cuidar do teu colaborador. Né? Então, em todos os aspectos, quando você vai ter... tem uma indústria, você eventualmente ele tem um colaborador PCD, que você precisa ter um acesso, tem que ter as demarcações né, de trajetória, você precisa ter toda a identificação, você tem que tomar cuidado com a postura laboral do colaborador, né, qual que é a melhor maneira para que ele realmente você tenha um cuidado da saúde ocupacional. Então é importante também a gente... Tem um curso que nem engenharia de produção em que vai focar na produção e na otimização de processos,
mas você também tem o outro lado que vai cuidar do colaborador. E o interessante desse curso é que ele não é só voltado para a ergonomia, para a segurança do trabalhador, né? Mas também para a acessibilidade. Exato. Né? Ele é um curso que ele aborda, ele te dá uma visão tanto da parte de segurança daquele trabalhador e também da acessibilidade ao ambiente de trabalho para aqueles que precisam de um ambiente adaptado, né? Então é um curso muito interessante, então vale muito a pena dar uma olhadinha lá, né? E você que é da área de saúde ocupacional, certamente vai se interessar pela nossa grade, né? E por fim, a gente tem uma área que ela não é uma área nova, ela já existe há muitas décadas, né? Começou na Toyota, a filosofia Toyota, que é a Lean, o Lean, né? A mentalidade enxuta. Depois o Lean ele se popularizou, ele foi algumas décadas aí bem popular dentro das fábricas, ainda continua, né? Mas ele passou a ser aplicado também em outros setores, ele ganhou força em outros setores, na área de serviços também, né? Então, hoje você tem a filosofia Lean sendo aplicada não só em fábrica metalmecânica, mas também na saúde. Nós temos o Lean Health, por exemplo, né? O Lean Meio Ambiente, o Lean Logistic, né? Lean voltado para a logística. Então, é uma nova área que está surgindo dentro da nossa área de engenharia e tecnologias, que vai ser, que começa com o Lean Six Sigma, né? Que é um curso que tem sido muito procurado por profissionais de todas as áreas, mas que também vai avançar para o Lean TI, o Lean Logística, o Lean na saúde. Então, assim, todas as áreas de serviços que demandam que se aplica, né, essa mentalidade enxuta, vão poder se beneficiar dessa filosofia, né? Se o professor quiser falar um pouquinho sobre o que é a filosofia Lean, para o que não conhece, que de repente está vendo isso pela primeira vez, ouvindo, né, o Lean às vezes é um termo novo, né? Então, é interessante reforçar que a filosofia Lean, ela, como o professor Marcelo já ressaltou, ela é muito focada na questão da filosofia enxuta, né? Em que você pode, antigamente visto na indústria como manufatura enxuta, então você cria basicamente otimizações, né, dentro dessas áreas, né? Você pode do Lean Logística, do Lean Health, né? Você busca essas otimizações, você tem maneiras de aplicar esses processos, né? Você pode aplicar, por exemplo, o DMAIC, né? Que é uma técnica para você identificar e definir quais são os seus problemas para você poder atacá-los devidamente, né? Identificar onde que estão as falhas. Enfim, justamente como você fala tanto de otimização, de concorrência no mercado, é muito importante que esse Lean seja aplicado, que a filosofia Lean seja aplicada, para que justamente você tenha os melhores resultados. Perfeito. Então agora nós vamos para o nosso intervalo, fazer um intervalinho e na sequência a gente volta falando um pouquinho mais sobre a filosofia Lean e as nossas avaliações, formas de avaliação, como é que é feita a comunicação interna professor e aluno, método de ensino-aprendizagem, tá bom? Então, aguarda um pouquinho, daqui a pouco estamos de volta. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadol. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas.
Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Você já... Olá, então retomamos o nosso bate-papo aqui com o professor Gabriel, né? Vamos dar continuidade um pouquinho na filosofia Lean, né, professor? Exato. É um assunto tão vasto, ela atende tantas áreas, né? E como o professor vinha falando, a filosofia ela vem de uma filosofia Lean, ela vem lá da Toyota, do sistema Toyota, né? Da mentalidade enxuta, e acabou sendo difundida em outras áreas, principalmente na área de serviços. O pessoal acabou vendo que se aplica também na área de serviços, né? Então, ela serve para te ajudar a otimizar os seus processos, tanto na área industrial quanto na área de serviços, né? Então, dando sequência, professor, outros cursos que nós temos na nossa área seria também na área de negócios e processos, né? Exatamente. Então, a gente tem o curso de Engenharia de Negócios e temos também o curso de Engenharia de Processos, né? Então, todos eles têm um aspecto ali voltado para a gestão. Então, você vai ver ali disciplinas como finanças corporativas, ver administração financeira. Então, ele vai te dar aquele aparato para... Gestão contábil. Exatamente. Né? Financiamento de capital de giro e fluxo de caixa. Legal. Então, a gente tem diversas disciplinas para justamente dar esse aparato. Pois, imagina que, você tem um negócio, você precisa fazer gestão desse negócio, quantos detalhes e quantas ferramentas você precisa ter para você ter uma administração efetiva. Exatamente. Que é um grande desafio para muitos negócios, né? E como o curso ele é flex, nós temos muitas disciplinas que são voltadas para a parte fabril, né, para a área industrial. Nós temos uma procura também por esses cursos de alunos que vêm da área de vendas de uma fábrica, da área de compras de uma fábrica, né, que precisa lidar muito com a parte de finanças, de negócios, de custos, né? Então, às vezes o pessoal não sabe muito bem o que é engenharia de negócios, né? Então, também é isso, é você trabalhar essa parte de compra e venda, né, de negociação, parte contábil, gestão estratégica desses custos. Gestão né? estratégica desses custos dentro da área industrial, e não só para você empreender, né, no mercado, mas também para poder atuar nessas áreas, né, dentro do chão de fábrica. Inclusive, quando a gente fala sobre a transformação digital, você tem inclusive uma transformação digital grande para o sistema de finanças também, né, de formas de pagamento, de gerenciamento das tuas contas, dos teus gastos. E
E outra área que nós temos ali também é a área do meio ambiente, né, professor? Nós temos a engenharia ambiental, engenharia de preservação do meio ambiente, saneamento e preservação ambiental e engenharia ambiental. Exato. Né? Se o professor quiser comentar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Esse é quando a gente fala sobre a questão ambiental, esse núcleo de cursos do meio ambiente. Inclusive esse curso de Engenharia de Preservação Ambiental e Saneamento, ele entra muito naquele contexto do desenvolvimento sustentável, né? Quando a gente se depara com a questão das ODS, cada vez mais comentadas ali pelas organizações internacionais, como a ONU. Então a gente realmente precisa olhar para essa questão. Não só dentro, a gente vê como esse curso, quando a gente fala de meio ambiente, ele tem ele tangencia a indústria, mas ele não fica só na indústria também. Né? Porque qualquer negócio, ele tem que ter um olhar especial com o meio ambiente. Depois você pode transformar a flora e a fauna daquela região. Né? Como é que funciona? A gente estava falando agora há pouco sobre energias renováveis, ou a questão das energias. A gente tem ainda uma matriz energética bem focada nas hidrelétricas. Essas hidrelétricas, elas produzem de fato uma energia limpa, ou elas causam aquele alagamento, né, nas regiões? Sim. Então, o potencial de crescimento dessas energias limpas, principalmente a energia solar, é imenso, né? Se você for ver ela dentro da nossa matriz elétrica, por exemplo, é muito pouco, né? 2%, 3%. Não sei qual foi a última atualização, mas era assim, uma coisa muito pequena. Realmente ainda tem muito para avançar. Muito para avançar, tem um potencial enorme, falta mão de obra qualificada, né? E eu acho que agora é o momento, né? É o momento, a gente saindo de uma pandemia, mais do que nunca, principalmente esse ano de 2023, que deve ser desafiador, porque é possível que o mundo inteiro entre numa recessão pós-pandemia. Então, cada vez mais a gente vai precisar de profissionais qualificados, mais qualificados. Né? Exato, mais qualificados. Então, entra justamente naquele sentido do quão importante é fazer um curso de especialização, e não só é seguir adiante. Então, por exemplo, quais são as boas práticas que eu devo ter em relação ao meio ambiente, em relação ao meu negócio? Quando a gente fala, por exemplo, do aspecto da economia circular, exatamente. Por exemplo, né, você tem que entender qual que é toda a cadeia que aquela tua matéria-prima vem, como todos os cuidados que você precisa ter. Né? Vamos dizer, você ainda tem muitas indústrias ali que são poluentes. Quais são as práticas que eu devo ter para pelo menos minimizar aqueles riscos? Você pode se deparar com a questão dos créditos de carbono, né? O quão importante é manter a questão das matas, da vegetação. Porque essa mentalidade voltada para a economia circular, né, com foco na economia circular, está inserida em todas essas áreas. Todos os processos. Desde o desenvolvimento do produto, da embalagem do produto, né, o próprio processo de fabricação, né, e o descarte dele lá depois quando estiver com o cliente final, né? Exatamente. Então, quando a gente, inclusive, pensa em todo o resíduo que a gente gera em um determinado processo, a gente sabe quão importante é ter, se não uma empresa específica para isso, ou dentro de um setor específico para isso, que é a gestão dos resíduos sólidos. Então, quão importante é fazer isso e também focar, que você vê como o processo, quando você gera esses resíduos, você pode gerar energia. Sim, né? Com certeza. Inclusive, nós estávamos conversando essa semana sobre isso, né, professor? Sobre a necessidade cada vez maior das cidades se adequarem para essa gestão de resíduos, né? Principalmente com o advento da tecnologia, né, que vem chegando. A gente tem biodigestores, tem a bioenergia que pode ser trabalhada, né, e cada vez mais soluções se adaptam às cidades mais inteligentes. Né? Exatamente. Então, é interessante quando a gente se depara, porque antigamente as cidades pensavam em criar os espaços para depositar esses resíduos. E hoje, como a cidade cresceu muito, inclusive ela entra num processo em que você já não tem mais diversos terrenos e começa a verticalizar.
que você realmente precisa ter um processo mais inteligente, mais otimizado para essa gestão desses resíduos. Sim, os biodigestores são... Perfeito. É uma solução para isso, né, professor? Você vê no Japão, por exemplo, nós temos, acho que foi o professor que estava comentando, né, que nós temos biodigestores em regiões da cidade. Exato. Então, os moradores de uma determinada comunidade, uma determinada região, podem transformar o seu lixo em energia, né? Exato. E aí aquela energia, muitas vezes, já é capaz de gerar a energia elétrica necessária para aquela comunidade. Então, você vê, ali a importância de você se especializar. Então, a gente tem, na Uninter, nós temos cursos para todas as áreas, voltados para a engenharia, para a tecnologia. E agora, para encerrar o nosso programa, professor, eu vou pedir para que você fale um pouquinho sobre os nossos métodos de avaliação, como é que funciona as provas, né? O peso são 2 avaliações, cada uma tem um peso, né? E tem uma forma de comunicação com o professor. Como é que funciona isso? Perfeito. Bom, o sistema de avaliação, ele é contemplado em sua etapa regular em 2 avaliações, como o professor Marcelo comentou, que seria a atividade pedagógica online, que é a APOL, e a prova regular, em que a atividade pedagógica online, ela pode ser realizada em casa, com consulta. É interessante de verificar em que a APOL, ela tem uma funcionalidade que é muito importante no aprendizado do aluno, pois muitas vezes eu estudei tudo, vi as referências que o professor passou, então a APOL realmente ela vem para certificar se você realmente entendeu aquela técnica, aquele conceito, e justamente por isso que ela é com consulta. Então, fixou os conhecimentos, aí você vai para a prova regular, que é sem consulta, com supervisão virtual ou no polo. E o curso é 100% online, né, professor? O curso é 100% online. Exato. Né? Ele é um curso com um aspecto bastante técnico, os cursos são bastante técnicos, mas são 100% online, né? E com um atendimento quase que dia inteiro, né? Com a tutoria disponível para o aluno. Então, qualquer dúvida que o aluno tenha, seja de sistema, seja, eu não consegui acessar a nossa biblioteca virtual, não consegui encontrar determinada literatura, tenho dúvida em determinado conceito, então a tutoria está pronta para ele atender em qualquer momento. Né? Também existem outras estruturas dentro da Uninter, que é, por exemplo, como o CMA, que pode atender algumas outras dúvidas. Eles estão sequencialmente aí de plantão para ajudar em qualquer momento. E uma coisa que é bem interessante, que a gente faz também, a gente já teve situações em que o aluno ligou lá, está montando lá um sistema de energia solar lá na cidade dele, está em cima do telhado, o cara puxa o telefone, liga para a tutoria e fala, estou com uma dúvida aqui. Né? Já teve caso que a gente entrou em contato com o professor da disciplina, né, e conseguimos ajudar o aluno. Então, assim, é mais para mostrar como a gente está à disposição do aluno, né, tanto por meio da tutoria, dos professores. Né? Exato, é uma equipe pronta para ajudar a qualquer momento, sejam dúvidas mais técnicas, dúvidas mais gerais. Mais gerais. Pois os professores ali são extremamente gabaritados, preparados para lecionar a disciplina. Inclusive professores que estão diretamente em campo, muitas vezes, né? Então, recentemente a gente teve até uma tutoria justamente nesse aspecto mais técnico. Então, o aluno lá de Santa Catarina, então como é que eu faço com a distribuidora de energia? Qual o protocolo que eu devo... a forma que eu devo gerar esse protocolo, então é todo um aparato. Tem uma série de dúvidas também, que não é só apenas uma dúvida, né, acadêmica, científica, mas às vezes é dúvida de como aplicar aquilo no trabalho dele ali. Então a gente também está à disposição do aluno para esse tipo de dúvida. Exato, e como um ponto interessante também, muitos alunos entram em dúvida no curso lá de Engenharia de Qualidade e Produtividade por causa da certificação Greenbelt. Exatamente, bem lembrado. A maioria dos nossos cursos tem dupla certificação. Grande parte dos cursos tem dupla certificação, né? Desculpa. Cadastro no CREA, que dá autorização para o aluno ter um artigo
diferente, né, do artigo 8º, no caso de engenharia eletrotécnica, desde que tem uma graduação correspondente. Nós temos um curso de engenharia da qualidade e produtividade que dá a dupla certificação. Exato. Então, ele justamente puxa aquela questão da filosofia Lean, né, em que a aluna, inclusive, entrou em contato justamente naquele aspecto que o professor levantou faz pouco, no sentido de compreender como que eu poderia aplicar. Então, vamos dizer, você ressalta aquela técnica do DMAIC que a gente comentou antes do intervalo. Bom, eu tenho o DMAIC C aqui, mas vou entender o meu processo, vou ver como é que eu vou fazer, como que eu vou definir meu problema, como é que eu vou medir, como é que eu vou analisar, como é que eu vou interpretar aqueles dados, enfim, né, como é que eu vou realmente interpretar toda aquela situação e avaliar. Então, o aluno às vezes tem dúvida de um aspecto mais técnico, que é justamente com o confronto entre o que você tem do embasamento da especialização junto com a prática do dia a dia, né, do profissional. Então, é bem interessante isso, e essa interface da tutoria e com os professores também faz com que seja uma experiência bem rica. Perfeito. Então, professor Gabriel Vergara, agradeço a sua presença aqui hoje no Por Dentro da Pós. A gente se encontra em breve, né, trazendo novos cursos, batendo um papo novamente sobre os lançamentos. E para aqueles que tiverem interesse, quiserem entrar em contato conosco, podem mandar um e-mail direto, entrar em contato com o nosso 0800 ou no polo mais próximo de você, na sua cidade, você vai ter também todas as informações sobre os cursos da área de engenharia e tecnologias. Então, agradeço a todos e uma ótima semana. Ótima semana, muito obrigado.